Hey guys, what's going on? Robert for International Pulse Research. Mais um vídeo para você que está acompanhando a gente. Pessoal, tem muita gente mandando mensagem perguntando para me falar novamente aí sobre essa briga aí do dueto aí Jair Messias Bolsonaro, Sérgio Moro. Diga-se de passagem, né? A gente sabe que os dois têm duas qualidades: sincero e mentiroso. E você que está do outro lado, fique ligado, não tente se deixar ser levado pelos antagonismos, enfim, pelas essas questões emocionais que muitas das vezes a mídia coloca no seu paradigma e você engole, entendeu? Você absorve e acha, fiquei com pena do Bolsonaro. Nossa, o Sérgio Moro fez... Esquece. A gente tem que entender do poder instituinte que você tem e você não sabe. Você tem que colocar na sua mente o poder de personalizar as coisas, como Bolsonaro é um elemento fundamental para fazer esse tipo de coisa através das pautas de Firehouse e Doublespeak, que são estratégias que você não vê no Main Street aí todos os dias. Bom, dessa vez a gente sabe que Sérgio Moro não é tosco. Ele sabe onde ele quer chegar, ele tem provas, mas ainda ele não mostrou, ele só mostrou algo assim, mas porque ele tem culpa no cartório. Então a gente vai estar falando um pouco sobre isso. Ele estava vendo que o barco tá afundando, que a credibilidade estava tão grande, ele quer ser o protagonista, né? Então, o Jair Bolsonaro também é uma guerra de poderes, é um poder por detrás da iminência do Black Hole, que a gente vai estar explicando para vocês nos próximos vídeos. Ou seja, aí o Mantena foi mandado embora, tava 24/7 na mídia, e a gente viu aí que o próprio Sérgio Moro tentou a queima-roupa aí, fazer acusações, principalmente contra o Bolsonaro, na interferência direta das investigações, principalmente do filho, que faz parte de um cartel que lava dinheiro, principalmente do fake news. Aquele Alan dos Santos vai pagar um cara que nunca plantou uma bananeira, não sabe, ele é casado, tem um filho, atacou a gente vai continuar atacando o Terça Livre, que eu, muito tempo atrás, tava pedindo dinheiro aí para todo mundo nos canais. Aí depois ele aparece dando risada sobre o vírus e fala um palavrão, crente que fuma que nem dragão. Então, vai estar mostrando também as rachadinhas do Flávio Bolsonaro, que além da recente investigação sobre que estariam financiando atos da extrema-direita para poder reativar a volta do AI-5, e um bando de otário no Brasil quer o AI-5 e nem sabe o que significa o AI-5. Quer intervenção militar, como eu já expliquei, e não sabe da iminência da intervenção militar. E querem que o fechamento do Supremo Tribunal e do Federal, do STF, propriamente dito, e do Congresso. Aí o cara perguntou para a mulher, eu falei semana passada, o que significa o AI-5? Ela, mudar o Brasil. O que é intervenção militar? Mudar o Brasil. O que significa os dois? Ah, não sei, eu só tô aqui para mudar o Brasil. Ué, mas o que você tá fazendo aqui? Eu só vim aqui porque ele me chamou. Então... Aí ontem o Main Street, principalmente a Globo, né, tentou responder a Bolsonaro sobre as provas que foram colocadas numa imprensa coletiva, né? O Main Street e a Globo, coitada da Globo, perdeu 60% do merchandise pro Google e Facebook e YouTube. Tá vivendo do rentismo. Se derrubarem o rentismo, ela afunda. E diga de passagem, a CIA é o braço direito da Globo no Brasil. Ou seja, a Globo é o braço direito da CIA no Brasil. Então as provas foram representadas pela Carla Zambelli. Primeiro ela ficou grávida, depois ela casou. E ela quer dar aula de moral. Ela quer defender os valores morais. Fala que é crente. De cada 9, né, Alan dos Santos? Sem falar o nome do Moro. De cada 9 palavras, 9.9, não, de cada 10, 9.9 é palavrão. Então ela estava negociando para poder apaziguar o Sérgio Moro na aceitação da indicação do cargo de super independente da... Claro, ela falou, não, segura aí, vamos trocar, não sei o quê, eu vou falar com o Bolsonaro para ele te colocar lá, e o ministro a gente tenta mudar. Então ela estava tentando aí como uma negociata, né, essas compras de favores. Essa é a nova política.
É a nova política só para enganar os trouxas. Depois que tá lá, volta o presidencialismo de coalizão, as conciliação de intermediação do Congresso, toma lá da cá, entendeu? E fica por isso mesmo. E o povo cada vez mais pobre, comendo pão que o diabo amassou e batendo palma. Porque é ela, Carla Zambelli, Bia Kiss, aquela Joyce Raffan, porquinho da Índia lá, que se ferrou, caiu do cavalo no começo, quando a gente começou a bater de frente, ela, o MBL. Então eles estavam aí para poder questionar o ministro sobre as investigações abertas contra o deputado Bolsonaro, o filho do Bolsonaro. A gente sabe que já tem indícios que ele está envolvido. Então, Sérgio Moro tem as provas. Sérgio Moro, juizinho de primeira instância, terceira vara de Curitiba, que homologa em cima da Constituição, colocou o ex-presidente, ele é especialista em isso. Ele é especialista em grampear, aprendeu aqui com o FBI, os treinamentos online. Ele não consegue nem falar português. Se vendeu. Se vendeu. E todo traidor tem o seu dia, ou é envenenado, ou morre assim do dia para a noite, ou desaparece, sai fora de cena. Então, diga-se de passagem, ele tem prova, mas só que ele também tem provas referente ao julgamento do Lula, das falcatruas e tudo que foi feito para revelar. Então, ele foi o precursor da indagação, você que está assistindo, do Trump que eu estou querendo dizer, do Jump, não Trump, daqui o presidente, Jump para o Jair Bolsonaro articular. Diga-se de passagem, Sérgio Moro sentou com o Bolsonaro e falou, eu aceito, pedi baixa, eu não vou ser mais juiz, vou ser o ministro da Justiça, mas já expliquei para vocês, eu quero uma bolada de uma aposentadoria aí vitalícia, principalmente para minha família, olha só, e para os meus familiares. E você tá tirando o chapéu para um juiz que acabou com o Brasil. Aí a gente vai entrar na iminência, né? Então, Sérgio Moro tem um caminhão de provas contra o Bolsonaro, que você não pode nem imaginar. Então, Sérgio Moro prendeu Lula, e com essa prisão a gente jamais poderemos entender. Jair Bolsonaro também não podia ser eleito. Aí, durante o seu mandato, Moro colaborou para a COAF, entendeu? Para ser desmontada, para ficar mais próximo. Então, Bolsonaro tinha as estratégias. PGR com Aras do lado, Polícia Federal junto, COAF junto, com o Banco Central e deu toda a autonomia para o cartel também do crime do dinheiro. Você quer ver a burguesia morrer? Corta o dinheiro desse povo. Corta, porque tá todo mundo aí querendo ter glamour, gravatinha borboleta e dinheiro no bolso. E o ministro da Justiça, que é o Sérgio Moro. Então, o Bolsonaro quis fazer como ele acha, não como a Constituição pede. Então, ele estava representando aí os interesses da alta burguesia para poder controlar não só os passos de Bolsonaro, e, diga de passagem, Sérgio Moro atuou entrando mais profundamente no adereço dos Bolsonaro. É um cara que falou assim, eu aceito. Quando ele virou, ele falou, se prepara, Bolsonaro. É a mesma coisa, o Bolsonaro chega pro Trump e fala, I love you, Trump. Trump tem que, quando ele vira, só quero seus setores de estratégia, otário. O cara não entendeu que o jogo de comprometimento, de interesse, tá além do glamour. E as pessoas não conseguiram entender. Então, aderiu durante o governo aos ataques do jornalismo, fez campanha contra a Folha, atacou, principalmente ajudou, aí recorreu a Vaza Jato, principalmente querendo grampear o Greenwald, que ajudou a tirar o Lula, você sabe muito bem, da cadeia, porque não foi nem o movimento popular, a esquerda ficou parada lá, a gente não viu nada, nem Haddad, nem Gleisi, quando o Lula saiu, foi todo mundo do lado para tirar foto. Essa é a realidade, gente, vamos falar o português claro. Ninguém, os coitados que estavam lá em frente à Polícia Federal, era o Zé Povinho que nem nós, que tava lá, ó, na chuva, no frio, no calor, fazendo lá. É a realidade, o Lula saiu aí. Quem tira governo da presidência, quem tira presidente do governo é o povo com poder instituinte na mão. Impeachment é feito com a posição do povo. Não é como foi feito em 2013 com a Dilma, em 2016, aliás. Porque teve movimentos patrocinados por grandes incorporações de fora. E o povo ficou a ver navio. Então, se você for esticar a conversa,
essa Carla Zambelli, ela quer vender o dela, ela não é trouxa. Ela já tá armando a cama, como ela, a outra Bia, como essa cambada que foi eleita só para sustentar, porque na realidade eles vendem uma... Além de ser olavista, ela é bolsonarista, e não vamos entrar muito em detalhe, porque não vem ao caso, mas ela já está preparando. Ela vende uma imagem, tem trouxa que cai na dela ainda. A gente vê gente chorando de intervenção militar. Vamos colocar o exército contra os inimigos. Quem que é o inimigo? Os Estados Unidos? A China? A Rússia que vai invadir o Brasil? Não. É o nosso povo que é inimigo. Então, gente, o Moro tá ligado com interesses profundos de baixo escalão do autoritarismo judiciário, a gente sabe muito bem disso. O pessoal do TF4 levou muita grana, Thompson Flores, aquele Geban, todos esses pessoal estão com os dias contados. E você sabe muito bem que o Bolsonaro não estava correspondendo literalmente, porque o Bolsonaro também não é bobo. Então aí Moro está embasado em tudo isso durante o período que beneficiou os arrombos do STF, principalmente as figuras de destaque. Entre eles quem? Deitando Dallagnol, o príncipe das trevas. Você que está aí tem que estar ligado, disciplinado, principalmente para entender essa força-tarefa da Lava Jato. Tem um carinha que queria... É outro que vai para a igreja orar, sai para fora, vira o príncipe das trevas. Só queria 2 bilhões para mudar a fundação. Claro, a galinha dos aviões sempre foi a Petrobras. E tá sendo, né? Então, a gasolina mais barata do mundo, eu ia falar isso no outro vídeo, vou deixar para falar amanhã, tá sendo da Venezuela. A Venezuela tá dando exemplo junto com a China e o povo aí perdendo tempo. Então, o caminhão de provas aí tá na mão. Bolsonaro é um peão útil, argumentado, literalmente. Ele é um elemento fundamental da burguesia e ele vai permanecer ali, diga-se de passagem. Então, só para a gente entender as bases extremas, não só da direita fascista, como da esquerda, que está na expectativa de que o impeachment vai mudar a solução de 20 milhões de brasileiros que estão passando fome. Não vai. É aquilo que eu sempre falo. A política do Brasil está fracassada, fadada ao fracasso, e se você estiver aí dormindo no barulho na expectativa de falar, não, mas que não sei o que, não sei o que, meu amigo, vai vender limão, fazer outra coisa, porque não tem trabalho, cria alguma coisa para vender que você vai se dar melhor, porque nenhum desses governos vão trazer o pão para sua mesa. Essa é a realidade. Estava conversando com a mulher ontem do Juazeiro da Bahia, ela estava me explicando a realidade, como que funciona. A gente já sabe, entendeu? Como é que vai chegando as eleições, eles vão se aproximando, sempre os mesmos, e o povo aí, ó, fadado à miséria como um todo num país tão rico. Então, só para você ter uma ideia, você que está acompanhando aí, a última cartada de Moro, ele dá a chance de renunciar, além disso, para tentar revelar muitos mais detalhes. Ele não é bobo, ele não é tosco. Tudo que ele fez, e ainda mais grampeou o presidente Jair Messias Bolsonaro. Isso é crime, gente. É crime. É a mesma coisa você tá com o Judas Cariote do seu lado, que te dá um beijo e ainda fala assim, ó, peguei 30 moedas de prata. Então, é atenuante a gente tentar revelar muitos detalhes sobre a relação do Bolsonaro com a Lava Jato, que é extremamente perigosa, pois a gente sabe que existem segredos de golpe institucional. Vocês têm que entender isso, porque tem uma jogada aí de interesse. Então, todos esses detalhes relevantes sobre o golpe institucional até a prisão do Lula vai ser um material precioso para poder fazer com que as coisas realmente cheguem a um denominador comum. Você que está aí do lado, você tem que prestar atenção que tudo foi armado para tirar alguém, por causa que alguém quer poder inerente, interesse próprio, quer continuar, porque a ligação de tudo que está acontecendo no Brasil é entregar os setores estratégicos, foi o que o Sérgio Moro fez, acabou com a indústria, acabou com a indústria da construção que gera 30% do nosso PIB, entregou ativos, entregou dinheiro para investidores de fora, acabou com todos os aspectos para ter o poder de drenar da periferia capitalista para a centralidade e dar o poder instituinte para o Banco Central dominar, porque quando tá todo mundo aí enterrando gente, o povo tá morrendo de medo de morrer. Essa é a realidade.
Bom, pro outro lado, se a gente for nos correlacionar, qual que é a função desse cinismo golpista que traz um discurso do ministro Sérgio Moro com a defesa do Estado de Direito? Onde ele quer chegar? Aí, pessoal, é aquilo que eu falei ontem. Você que está do teu lado, deixa eu pegar meu amigo que está aqui, o Bear. Isso aqui eu ganhei numa palestra, aqui é um troféu. Então presta atenção o que eu vou falar para você. Ele já se projeta como um ser, um antagonista ali. Ele se projeta para literalmente trazer uma imagem, porque ele sabe que onde ele pisou por pouco tempo, ele tem, propriamente dito, o controle na mão do poder instituinte para poder fazer essa personalização de derrubar através de uma narrativa o próprio governo Jair Bolsonaro. Ele tem argumentos para fazer isso. Ele só está esperando a hora certa, mas se os três poderes, principalmente o STF, não agir com a carta na manga e não colocar ele against the wall, contra a parede, para ele poder contar, falar o que está acontecendo realmente, e provavelmente a gente ter aí algo que a gente vai ver o que vai acontecer depois de tudo isso. Eu sou contra o impeachment. O impeachment não resolve nada. Vai tirar o Bolsonaro, vai pôr um cara que é mais alinhado ainda com os norte-americanos. Você vai continuar sofrendo. A gente não tem perspectiva. O Brasil está com o freio de mão. Não existe uma democracia. A Constituição é uma aberração. Tudo que está acontecendo, você tem que entender que é um tiro no pé. Então aí o que surge para a gente fazer uma definição disso que a gente está fazendo? É um jogo de confusionismo. Dá para entender? É um jogo de mágico, de magia, onde um luta por uma saída independente. São dois mentirosos que têm duas qualidades, sincero e mentiroso, para que não seja o judiciário o próximo realmente a ficar com a batata quente na mão. Então, entre o certo e o errado, entre a cruz e a espada, o povo deve decidir, ao menos de que forma mais democrática possível pode-se existir e pode-se existir um regime como esse fadado ao fracasso. Por isso que eu falo, gente, não tem mais jeito, nós temos que quebrar, só quebra isso com um processo revolucionário. E se nós formos interligar tudo isso que está acontecendo, nós só caminhamos para trás, num processo acelerado de um retrocesso, onde você paga, sofre em todos os aspectos. Agora emocional, eu vejo pessoas em grupos chorando porque não tem voz, com medo de uma gripe, de uma alergia, de uma sinusite, achando que já está com a doença. E se prepara, gente. Se prepara que a gente não vai viver o que nós vivíamos. É uma nova era. Vai ter que usar máscara durante um bom tempo e eu vou estar explicando para vocês o que vai vir a acontecer daqui para frente. Então tudo isso, gente, mostra articulação onde você vai fazer sua autoanálise, onde você vai tirar sua conclusão dos fatos diferenciados de um governo totalmente corrupto, onde se vendeu uma imagem através de Public Action Solutions, Foreign House e Double Speak, estratégia que os estrategistas usaram aqui fora, principalmente o Trump, que é uma situação eminente dos capitalistas que levaram a essa situação sem conciliação em todos os aspectos. Então, diga-se de passagem, você vai assistir novamente essa polarização dessa briga de poder, porque o fator primordial é literalmente isso que eu vou falar aqui, a acumulação de riqueza da periferia para a centralidade do capitalismo. É assaltar o Estado e pós essa pandemia, a burguesia se torna mais rico e o pobre mais pobre. Essa é a realidade. Pense nisso, não caia em conto do vigário. Bolsonaro e Sérgio Moro, eles têm duas qualidades, sincero e mentiroso. Isso make sense? Deu para entender onde eu quero dizer? Dois ladrão ao redil. Pense nisso. Espalhe. Se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal. Don't go away, stick around. Estou aqui. Até mais.